Olá, minha gente. Boa noite para todo mundo. Aqui continua frio, né? Mais uma vez, vamos falar de Jesus, dos ensinamentos dele e hoje trazendo um assunto muito atual. Muito para os dias de hoje, desses 15 dias para cá, né? Bem atual. Ele se chama A Filha de Jairo. Eu coloquei um subtítulo que está dentro da passagem, que chama Menina, Levanta-te. Muito conhecido, todo mundo aí já deve conhecer essa passagem. Vale a pena aqui explicar que é um tema muito envolvente e ficou muito comprido. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou tentar fazer a primeira parte em 60 minutos e a segunda parte 50, 60 minutos. Vocês me perdoam, mas eu não consigo fazer uma gravação de 2 horas, que eu acho muito cansativo. Todo mundo, nos dias de hoje, é muita correria, corre muito, não tem tempo para ficar vendo essas gravações assim tão longas. Eu vou dividir na parte 1 e depois eu trago a parte 2 logo em seguida, para não perder o sentido da coisa. E outra explicação que eu quero dar é que vai haver uma vacância aqui na passagem. Por quê? Quando Jesus está caminhando para ir atender essa menina, que é quando ele a cura, dá licença aqui um pouquinho, gente, deixa eu ajeitar isso aqui, que eu ainda estou meio confusa com isso aqui, desculpa aí a minha falta. Quando Jesus caminha para ir à casa onde a menina está tida como morta, ele é abordado por uma mulher, é onde tem aquela passagem da mulher hemorrágica, muito conhecida, que ele fala com ela, mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, eu vou omitir esses versículos onde tem essa questão da mulher hemorrágica, porque eu quero dedicar uma live somente a essa passagem. Então, vai haver aí, na hora que chegar no trecho onde tem a mulher hemorrágica, eu vou pular, tá bom? Talvez vocês vão estranhar para quem conhece o Novo Testamento, mas depois vocês vão entender, que é porque eu quero preparar um assunto só em cima dessa mulher que tinha um terrível fluxo de sangue. Então, a filha de Jairo, nós vamos estudar no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, vai estar do versículo 40 até o 56, sendo que eu vou tirar os versículos que falam da mulher hemorrágica. Então, e aconteceu que quando voltou Jesus voltou de onde? Ele voltou lá da terra dos Gadarenos, onde ele tinha tido aquele trecho que ele tira os obsessores de um considerado louco, né? Obsidiado, e joga nos porcos. Lembra daquela passagem? Então, quando Lucas diz voltou, é porque ele estava voltando de lá da terra dos Gadarenos, tá? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Claro, né, gente? Todo mundo está esperando Jesus. Todo mundo. Imagina eu lá, eu também estava no meio da rua esperando ele passar por ali. Todo mundo queria ver Jesus, aprender com Jesus, ser curado por Jesus. Já pensou? Você ter dentro da sua casa um parente aleijado, de repente você leva perto de Jesus e ele volta para casa andando? Imagina isso, gente. Um cego volta a ver, um surdo volta a ouvir. Fantástico, eu também iria levar os meus e eu também iria querer. A multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. Todo mundo ficava ali naquela multidão agitada. Ele vai chegar, ele vai passar por aqui. Imagina quanta espera e esperança com a passagem de Jesus, só dele passar, né?
E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe na sinagoga. E prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Vamos falar de Jairo, gente. Príncipe da sinagoga quer dizer principal. É o bambambam do templo, né? E analisando aqui como que Jairo vai no meio da multidão procurar Jesus, sendo que o povo judeu até hoje não aceita Jesus como Messias. E o povo romano vivia criticando, querendo achar um problema daquela confusão que dava nas multidões. E esses escribas e fariseus lá desse tempo, da sinagoga, viviam criticando Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Não gostavam. Eles viviam sempre querendo arranjar um jeito de abocanhar para encontrar uma falha em Jesus para condená-lo, porque é tudo que eles queriam. Jesus feria, porque enquanto eles mantinham o povo preso dentro do templo, Jesus levou o povo para a rua, para o alto da montanha, para a beira do mar da Galileia e até mesmo na beira dos desertos, todo lugar que Jesus estava, a multidão estava. Jesus não precisava de palco, Jesus não precisava de tribuna. A tribuna para ele era a natureza. Ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Então, ele não era bem-vindo na sinagoga. Como que ele ia, além de falar do jeito que ele falava, do perdão, do amor ao próximo, saciar a fome dos famintos, saciar a sede dos sedentos, perdoar as ofensas, amar os inimigos. Imagina, além dele falar isso, que os escribas e fariseus não gostavam e não aceitavam, porque tudo para eles era ali dentro daquele ferro e fogo, né? Toda aquela questão de Jeová, com aquela lei, né? No dente por dente, olho por olho, tem que pagar, todo mundo é pecador, pecado de Adão e Eva, todo mundo tem o pecado original, essa loucura. Além dele não poder falar ali dentro do templo, ele também não ia poder levar o povão para dentro do templo. Como que ele ia levar? Nazarenos, prostitutas, mendigos, pecadores, como que ele ia? Cobrador de impostos, ou como que ele ia levar? Não ia conseguir. Então, Jesus trouxe o povo para fora, Jesus trouxe o povo para a rua. E hoje, apesar de eu não ter nenhuma facilidade com tecnologia, eu louvo essas palestras que estão sendo feitas aí, essas lives maravilhosas, eu ouço o dia inteiro. Eu assento aqui no meu quartinho fazendo meus artesanatos, ouvindo palestra o dia inteiro. Então, quando que eu poderia fazer isso? É Jesus trazendo mais ainda o povo, a multidão para ouvi-lo. Por isso eu decidi falar de Jesus aqui. Quem quiser me ouvir, fica à vontade. Quem não quiser, desliga, tira do canal. Aliás, lembrando que o nome do nosso canal é Jesus Amado, tá bom? Então, além de estar todo mundo esperando, deve ter ficado todo mundo assim, espantado, abismado, um principal da sinagoga prostando-se aos pés de Jesus, quer dizer, ajoelhando aos pés de Jesus, rogava para que Jesus entrasse em sua casa. Imagina a cena, a multidão, chega aquele homem todo paramentado, com aquelas roupas compridas, aquelas franjas, né? Jesus chama de filactérios, né? E chega ali com eles tinham umas faixas penduradas. Aliás, os padres da Igreja Católica imitam bastante isso. Então, você imagina a empáfia daquele homem, Jairo, era conhecido como o principal da sinagoga, prostrar-se, né? Ajoelhar, implorar Jesus para que fosse a casa dele, entrasse na casa dele, na casa de Jairo. Muito interessante, igual quando nós fizemos a passagem lá do centurião de Cafarnaum,
é que eles vão à multidão. É muito interessante. Porque tanto o centurião de Cafarnaum quanto Jairo tinham condição de mandar uma carruagem buscar Jesus. Vai lá, meu criado, busca Jesus, traz ele aqui em casa para ele fazer o que eu preciso que ele faça. Por que Jairo vai implorar Jesus? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos. Presta atenção nessa idade, tá, gente? Ela estava à morte. A menina estava agonizante, estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. Era muita gente em volta de Jesus. Jairo aflito para que Jesus andasse depressa, porque ele estava aflito, porque a filha estava à morte, a única filha que ele tinha, adolescentezinha, 12 aninhos, estava à morte lá na casa dele. E essa multidão apertando Jesus é quando chega a mulher hemorrágica. Está aqui, do versículo 43 até o versículo 48. São 5 versículos em que ele vai ainda atender essa mulher hemorrágica. Imagina a aflição de Jairo, querendo que Jesus andasse depressa, a multidão ali apertando, e ainda chega essa mulher que para Jairo, ela foi inconveniente. Porque além de ser judia, ela era mulher. A mulher não podia estar no meio da multidão com aquele monte de homem, né? Os apóstolos, Jesus, todos os homens ali, os discípulos acompanhando Jesus. Imagina uma mulher chegar para falar com Jesus. Mas isso a gente vai falar depois, quando a gente apresentar essa questão da mulher hemorrágica. Então, estando ele ainda falando, chegou Jairo ainda falando, né, com Jesus. Desculpa, gente. Já é Jesus falando com a mulher hemorrágica. Estou consertando aqui meu erro, tá? Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, quer dizer, um amigo íntimo, né, colega de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Incomoda não, para com isso. Vamos analisar aqui. Sempre quando a gente tem uma boa ideia para fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, tem sempre alguém que vem nos impedir. Vai lá não, faz isso nada, né? Não vai atrás dessa fé aí não. Procura fulano, procura ciclano, aí vem aquele monte de opinião, tirando aquele nosso objetivo que muitas vezes é por intuição. A gente segue uma intuição. Amanhã eu vou me levantar e vou lá naquele determinado lugar, porque eu vou encontrar meu consolo, eu vou encontrar minha cura, eu vou encontrar minha resposta. Tem sempre alguém para criticar, para nos atrapalhar. Vocês já perceberam isso? Não só com a intenção de nos atrapalhar naquele assunto, mas sempre alguém toca uma campainha, o telefone toca, chega alguém que a gente não está querendo receber naquele momento. Meu Deus, como a gente é atrapalhado nas coisas. Gente, eu estou aqui me lembrando, quando eu iniciei o culto do Evangelho no lar, foi uma dificuldade para levar o culto à frente. Mas era assim, era menino que machucava, dedão do pé ralado, joelho ralado. E teve um dia que estava na hora do culto, eu já tinha, naquela época que dava jantar, já tinha dado jantar para as crianças, para poder fazer o culto sossegado. Isso, gente, é 40, 50 anos atrás. Vocês acreditam que eu entornei uma lata de óleo? Lembra que a gente pegava, era lata, tá? A gente pegava a lata de óleo e acondicionava ali o óleo usado. Uma fritura, para a gente reaproveitar aquele óleo. Lembra? A gente colocava na lata. Foi esse óleo ainda sujo de fritura
Eu me tornei no meio da cozinha. E foi nesse dia que eu dei um grito. Falei, que inferno! Não adianta! Pode acontecer o que acontecer, mas eu vou fazer o culto no lar. Domingo, 7 horas da noite. E é até hoje. Nesse dia as coisas começaram, porque a gente também tem que dar um grito de liberdade também, porque senão a gente não consegue. Porque as forças contrárias, elas nos puxam. A gente vai falar muito daqui a pouco sobre isso. Então chega esse principal da sinagoga. Para que você está incomodando o mestre? Sua filha já está morta. Não incomoda o mestre, não. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, Jairo, não temas, não caia nessa onda. Por quê? As pessoas têm mania de querer modificar a nossa onda. Nós estamos nesse tipo de onda mental e alguém chega com outro tipo de onda e perturba a nossa cabeça, aquela intuição boa que a gente está tendo. Então, Jesus diz para ele, não temas, crê somente e a sua filha será salva. Você não veio me procurar? Você teve a intuição para me procurar. Se você veio me procurar, é porque você sabe que eu posso fazer alguma coisa por ela. E agora você vai modificar o seu pensamento? Não temas. Porque o pior problema da gente é que entra um certo medo. Quando a pessoa confunde a nossa cabeça, a gente começa a ficar com medo. E a gente não vai empreender aquilo que a gente já tinha pensado em fazer por causa da opinião daquela pessoa, que a gente fica com medo. Será que ela não está certa? Será que ela não está sendo enviada de Deus? Essa coisa toda, né? E entrando em casa, a ninguém deixou entrar. Estava lotada a casa de Jairo. Porque lá, aqui, no meio daquele povo judeu, a morte era uma coisa assim que juntava aquela multidão, tinha sempre muita gente. E ele não deixou ninguém entrar. Ninguém. Sai todo mundo. Senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Por que Pedro, João e Tiago? Vocês já sabem por quê. Eram médiums, doadores de ectoplasma, doadores. Tudo que Jesus ia fazer que precisava de modificar alguma coisa, curar alguém, curar um endemoniado, curar um doente, ele sempre recorria a esses três. Pedro, Tiago e João. João, todo mundo sabe da mediunidade dele, né, gente? Ele recebeu o livro do Apocalipse de Jesus, ele foi o médium de Jesus. Olha que fantástico. E era assim tão grande a mensagem que Jesus envia o Apocalipse para um anjo e esse anjo passa para João. É muito bacana mesmo o negócio. E olha a esperteza e o cuidado de Jesus. Ele manda entrar esses três junto com ele, mas ele manda entrar o pai e a mãe. Sim, a menina lá deitada, né, uma adolescentezinha, olha o cuidado de Jesus, é o cuidado que a gente deve ter. Quantas vezes lá no Garcia, a gente dava o curso de passe para os passistas, né, e a gente recomendava, não vá sozinho, leve sempre uma testemunha com você. Ainda mais quando o doente está lá dentro do quarto sozinho. Leve alguém com você. Chame alguém da casa para entrar junto, para ver o que você está fazendo. Ainda mais que as pessoas acham que os espíritos têm sempre uma mandinga para fazer, né? O que será que vai acontecer? Qual o ritual que vai acontecer? Então a gente chama, enche da família lá dentro do quarto. E Jesus, então, manda entrar o pai e a mãe da menina, que é lógico também, iriam contribuir com o seu amor, né? Amor de pai e amor de mãe. Presta atenção agora. E todos choravam e a pranteavam. Pranteavam a menina morta. O que é prantear? Chorar.
aquele escândalo, tem que gritar muito alto, tem que chorar para mostrar que está sentido. A gente vê muito isso em velório. Às vezes uma pessoa que nem ligava para aquela pessoa que hoje é o defunto. E fica ali fazendo aquele escândalo, gritando na maior altura para mostrar que está incomodado com a morte. Passa a vida inteira sem ligar e depois vai gritar. Então, tinha muito isso. Não sei se ainda é esse escândalo do povo judeu com relação a esses acontecimentos. Pranteavam. E Jesus então lhes disse: não choreis. Não está morta, ela dorme. Ela não está morta, gente, ela dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Olha que coisa interessante. Na mesma hora que está chorando, gritando, pranteando, já vai rir de Jesus e ainda chamando ele de mentiroso. A gente sabe que ela está morta. Por que você está falando que ela está dormindo? Não está dormindo, não. Ela está morta, querendo saber mais do que Jesus. Se Jesus falou isso é porque ele tinha certeza. Tinha. Vocês vão ver lá no final a certeza que ele tinha. Riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, Jesus dá uma ordem: levanta-te, menina. Ele deu uma ordem para ela. Muito interessante. Ele não fica com lenga-lenga, explicando para aquele povo o que estava acontecendo. Levanta-te. Menina, levanta-te. E o mais interessante disso tudo é quando Lucas diz, e o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Por que o espírito voltou? Ele vai explicar. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. A menina estava fraca. Já tinha dias, já tinha horas que ela estava ali naquela situação. Dá de comer, fortalece a matéria. Dá de comer para ela. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Claro, né, gente? Olha o escândalo. A menina tá morta, daí a pouco a menina levanta e vai comer? É um escândalo, né? Ainda mais naquela época. Se hoje você imagina um defunto levantar lá de cima da mesa ou da cama, ou mesmo de dentro do caixão. A gente sabe de casos assim, né? Mas aqui nesse finalzinho eu vou ter que ir lá em Marcos, que é interessante o que Marcos coloca e Lucas já não coloca. Marcos diz assim, e ela dançava em volta do caixão. É lógico que Jesus viu. Quando Jesus chegou, que ele olhou, né, ali, aquele caixão com aquela menina ali dentro, ela dançava. Ela estava toda feliz, gente, fora do corpo. Que, aliás, que felicidade estar fora do corpo. Eu já tive um EQM e eu sei o que é estar fora do corpo com aquela consciência. É bom demais dar conta. O que estava acontecendo com essa menina, hein? Ela estava desistindo? Ela não queria mais viver? Quando vamos voltar lá na multidão no meio da rua? Agora já não é aqui, tá? Eu fui fazer essa palestra na Casa Espírita e após a palestra houve um bate-papo com uma amiga do coração, Maria das Graças Rodrigues, uma excelente palestrante, viu, gente? E a gente conversando sobre a palestra, ela falou, Regina, eu tenho um amigo que é Mormon, e ele me explicou essa passagem que está no livro dos Mormons, ditado lá por aquele Smith, acho que é John, né? John Smith. E ele explica que no percurso dali daquela rua, no meio daquela multidão,
Naquele percurso até a casa de Jairo, Jesus deu o braço a Jairo e foi explicando para Jairo o que é a adolescência, para ele ter cuidado com a transformação da menina, que agora ela não era criança mais. Jesus já sabia, Jesus já tinha visto, né? Já tinha tido a visão dessa menina fora do corpo, toda feliz de não estar vivendo aquela problemada no corpo com a adolescência. Então, Jesus instrui, ele vai colocando para Jairo cuidar da filha dele, nessa transformação aí da adolescência. Gente, aqui em Juiz de Fora, aconteceu um caso semelhante de desistência de viver. Eu vou contar para vocês. Existia um farmacêutico em Juiz de Fora, que era o seu Lessa. Muita gente deve saber. Uma criatura gracinha. Ajudava muito a gente na farmácia, dava explicação, recomendava remédio naquela época que era mais livre essas coisas, né? Seu Lessa ficou famoso, a farmácia dele ficava cheia. E o seu Lessa era médium. Era médium. E o seu Lessa foi a um velório de uma senhora. E ao chegar no velório, ele viu o espírito, aquela mulher, em pé em volta do caixão. Seu Lessa chama a família e pede à família para chamar imediatamente um médico. Ela não está morta, chama o médico. O médico veio, claro, né, atendendo a um pedido de seu Lessa, claro que saiu correndo e foi ver o que estava acontecendo com aquela senhora. O que ele fez foi uma coisa simples, todo mundo aí conhece. O médico trouxe um espelho, colocou em frente ao nariz da mulher e o espelho embaçou. No espelho embaçar, quer dizer que ela estava respirando. Correram com ela para o hospital, aplicaram os remédios necessários e ela voltou ao corpo, aquele corpo, igual a filha de Jairo. Seu Lessa viu, quem nos contou esse caso foi o senhor Luiz Mescoli, do grupo, que é o fundador do Grupo Garcia, meu amigo de coração que eu amo, já desencarnou. Então, assim como a menina dançava em volta do caixão, essa senhora também. E mais tarde, essa senhora veio explicar para as pessoas o que acontecia com ela. Ela tinha dores nas duas pernas, assim, insuportável. Ela não aguentava de tanta dor na perna. E ela vivia pedindo a Deus que levasse ela. Eu prefiro morrer, eu quero morrer, eu não aguento mais. Minhas pernas, ninguém dava conta da dor das pernas daquela mulher, coitada. E um dia, ela teve um ataque. Ela teve a chamada catalepsia. Foi o que aconteceu com a Thalita, com a menina. Catalepsia é um estado de moribundo, é um estado de morto. E esse teste do espelhinho é o mais simples que existe e é certeiro. Colocou aqui, respirou, abafou, desculpa, gente, manchou, né? Embaçou o espelho, pode contar que está vivo, está respirando. Então, o que aconteceu com essa criança para ela desistir? Jesus explica para Jairo no trajeto. É a fase mais difícil da vida de um espírito, gente. É a fase da confusão, é a fase da mudança, é a fase de tudo vai ficar diferente daqui para frente, porque as pessoas que convivem com esse adolescente fazem com que isso fique diferente. É muito. O adolescente é colocado no banco dos réus. Ele fica assustado com a mudança. É a hora que ele vai sair da concha dos pais, do aconchego. É difícil. Não pode mais dormir no meio do papai e a mamãe na cama. Não sei porquê, né, gente? Não pode. Não recebe mais o cafuné, o carinho, deitar no colo do papai e da mamãe. Estão sempre rechaçados, colocados de lado.
Então, é a fase da mudança. Nós aprendemos com a psicologia que a primeira infância ela vai até 7 anos. A segunda infância, ela vai de 7 até essa chamada adolescência, que nós vamos falar a idade daqui a pouco. Nessa primeira infância, que é até os 7 anos, a criança é como o CPU de um computador. Ela está gravando tudo que tem do lado dela. Ela é criativa, ela é dançarina, ela viaja na maionese, ela é teatral, ela fica com as antenas ligadas, ela presta atenção em tudo que está acontecendo em volta dela, ainda mais nos dias de hoje, né? Gente, olha essa coceira, olha, por causa da alergia. Então, se a gente recorrer ao belíssimo livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz, através de Chico Xavier, André Luiz, lá no capítulo 2, ele vem colocar pra gente que nessa fase, as meninas 12 anos, os meninos 14 anos. Gente, não vamos levar isso assim ao pé da letra, tá? Pode ser com 13, pode ser com 15, pode ser com 11, ainda mais que essa correria que tá hoje, as coisas estão tudo adiantando, pode ser até com 11. Não precisa ser 12, 14 anos. Ele deu um parâmetro de idade, né? Então, o André Luiz vem colocar pra gente muito interessante dessa transformação. Por causa de quê? Por causa da glândula epífise. Não vamos confundir com hipófise, viu? É epífise. E tem um apelido de pineal. Essa glândula, ela se localiza entre os dois olhos aqui, na direção dos nossos olhos e no cérebro, ela se localiza aqui. Olha a importância dessa glândula. Essa glândula, ela é um freio para o desenvolvimento hormonal antes da hora. É ela que propicia que a criança seja criança. Criança não é assexuada. Criança não tem aquela vaidade de querer essa roupa, essa marca, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente que faz isso com ela. Criança só aprende aquilo que a gente ensina. Essa fase, então, de aprendizado, a glândula pineal segura, ela freia os instintos, os desejos sexuais. Essa criança é assexuada. Quem faz ela ficar desperta para o sexo e também para os vícios é o adulto. É o adulto. Ela está na inocência dela, principalmente até 7 anos. Na segunda infância, que é 7 anos em diante, ela começa a lutar dentro dela por aquilo que ela aprendeu até 7 anos, e ela vai levar esse aprendizado com novos aprendizados, claro, até a chamada adolescência, que é onde a gente, além de recorrer a André Luiz, no capítulo 2 de Missionários da Luz, ele explica isso muito bem. A gente também vai recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 385. Olha que gracinha Allan Kardec perguntando para os espíritos. Por que a modificação na fase da adolescência? Aí os espíritos respondem como? É onde chega para ele as tendências e as reminiscências do passado. É nessa adolescência aí que André Luiz fala de 12, 14 anos. Os meninos são mais espertos, né, gente? Eles brincam mais, a mulher é mais apressada. Ela já vai encorpando o corpo antes. E ela mais apressada, ela já fica mocinha antes do que os meninos. E Allan Kardec, então, nessa pergunta, ele deu uma resposta, dá uma olhada, 385. Essa tendência e essa reminiscência vai fazer com que esse adolescente trave uma luta dentro dele. Tudo aquilo que a gente ofereceu desde o ventre, porque no ventre já aprende, tá, gente? Desde 0 de idade,
até 12, 14 anos, ela vai empreender uma luta dentro dela. Aquilo que nós ensinamos e aquilo que agora o mundo está apresentando para ela. É a hora que ela sai para o mundo. Mas por que isso acontece? Por quê? É muito fácil de explicar. Acontece que essa pineal, essa glândulazinha pequenininha, gente, ela parece um carocinho de feijão. Ela tem o formato de uma pinha. O pinhão. Já viu o pinhão? Ela tem formato de um pinhão. Mas é petititinha assim, ó, tamanho de um carocinho de feijão. Essa danadinha dessa glândula, olha isso, muito pouco estudada. Até essa fase de adolescência, ela faz aquilo que eu falei. Ela freia os instintos sexuais. Ela freia a questão hormonal para não atrapalhar essa criança. Quando chega nessa fase de adolescência, ela é considerada pela nossa medicina como morta, que ela não vale mais nada. Olha isso. Mentira. Porque ela tem a representante dela no corpo espiritual. E é no corpo espiritual que agora essa glândula vai abrir a questão da mediunidade. Essa criança que antes estava mais preservada, ela agora abre um campo mediúnico e ela começa a sentir as sensações da presença do espírito, o que é que o espírito está falando, o que é que o espírito está mandando ela fazer, entendeu? É por isso que lá acho que é na Umbanda, chama isso aqui de coroa. Coroa. E aí eles ainda têm o atrevimento de dizer, a sua coroa é minha. Aí tem aquela preparação, joga sangue na cabeça, fica não sei quantos dias. Mas aí eu já acho que é candomblé, né? Quando fica tantos dias dentro de um quarto, jogando sangue na cabeça para dar a coroa para os espíritos. Eu esqueci o nome agora lá no candomblé. Como se a gente fosse uma mercadoria que passa a pertencer a espírito. A gente não pertence a ninguém não, gente. A gente é da gente mesmo. Esse negócio de entregar a sua cabeça, entregar a sua coroa. Você nem sabe que espírito é esse, o que ele vai fazer com você. E tem gente que faz isso com criança. Leva a criança e oferece. Eu esqueci o nome dos espíritos que faz isso, tá? Então, essa criança agora, ela passa a ter medo. Ela começa a ver. Ela começa a sentir corpo pesado, é a presença deles. Eles grudam nessa chamada coroa para absorver. O apóstolo Paulo chama de línguas de fogo. Alguém aí já viu? É belíssimo, é lindo. Eu não sei se é porque eu gosto de fogo. É uma chama vermelho com laranja e amarelo. É lindo, lindo. É como se fosse uma chama mesmo. Fogo. Paulo chama de línguas de fogo. Aqui no alto da cabeça, saindo daqui. Aí que ela começa a sentir corpo pesado. Ela começa a ter fome exagerada, por 2 motivos, tá? Ela passa a ter gente comendo com ela. Vocês acham que espírito não alimenta? Ele gruda nessa energia. Bebida alcoólica, cigarro, droga, então aí ele gruda mesmo para tirar, para sugar. Agora tá fácil. Antes ela estava protegida, ela estava fechadinha. Agora ela abre as impressões e aí os espíritos aproveitam. E aqueles que querem beber vão começar, né, a intuir. E hoje em dia chama-se cervejinha, cachaçinha, uísquezinho, tudo é noinho. Para ficar simples, para ficar fácil. Vocês já viram isso? Até a latinha é pequena. A psicologia é muito grande. Como que um adolescente vai sair com uma garrafa de cerveja por aí? A latinha não. É fácil. E ainda mais que na minha época ainda tinha que devolver o casco, né, gente? A latinha não. Acabou de beber, plaf, joga por ali. E é pequenininha. E custa mais barato que a garrafa.
Então, tem sempre alguém falando, vamos tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, um whiskyzinho, um vinhozinho. Então, essa criança agora começa a ficar com seu corpo estranho. Ela estranha tudo aquilo. Gente, vocês já pararam para pensar? Pelos para tudo quanto é lado, que ela não tinha. Imagina um menino com pelo no rosto, coisa horrível, né? Nas axilas e nas partes genitais. A modificação das partes genitais, principalmente para o menino. É muito estranho aquilo, tá? Ela começa com uma modificação no corpo dela de cansaço. Crescer cansa. Ela agora está com os hormônios todos nessa efusão, essa energia toda trabalhando. E ela passa a ter, vocês não vão gostar do que eu vou falar agora, um certo mau cheiro, cabelo muito oleoso, pele muito oleosa que propicia a chegada das espinhas, aí vem o complexo, que as espinhas às vezes purulenta, chulé, CC. Ela começa a falar, o que é isso, gente? Eu não tinha isso. Que coisa catinguenta aqui embaixo do meu braço. Ela está nessa efusão de energias que o corpo dela está todo em movimento. É por isso que o adolescente vive cansado, quer dormir até muito tarde, quer se jogar no sofá e ficar ali sem fazer nada. É muito criticado por isso, porque ele tem cansaço. É cansaço físico e mental. Vocês imaginam aquele monte de vozes na cabeça dele. Faz isso, faz aquilo, vai beber, vai usar a droga, vai namorar, vai ralar por aí, vai beijar. Porque hoje a moda é beijar 100, 200, né? Uma vez eu assisti uma palestra do Pacini e ele falou que, eu achei muito engraçado a forma que o Pacini falou. O adolescente dentro de casa, ele é todo niquento. Ai, tem um pelo aqui, tem um cabelo na minha comida. Ai, tem um cisco aqui no canto do meu prato. Ah, essas vasilhas estão sujas, não estão bem lavadas, essa cozinha está toda suja, esse banheiro não está bem lavado. Mas chega à noite, sai, vai beijar 100, 200 bocas e ainda conta a vantagem que fez isso. Sem saber por onde andou aquela boca, se pelo menos ela foi escovada. É muito engraçado, né? Lá fora. Esse adolescente, essa criança agora tem uma outra coisa. Ele quer ficar muito sozinho, porque ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. E ainda mais que ele tem na frente dele uma televisão que só mostra pornografia, um celular que só mostra prostituição. Isso é que o mundo oferece para ele. Aí tem pessoas que falam assim, tem que tirar a criança da sala. Você não tira não. Aí depois que ele fica curioso, então, com essas pragas dessas novelas das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, aí depois vem aquela praga daquele Big Brother Brasil. Eu tô falando era Globo mesmo, tá, gente? Todas são lixo, mas essa aí é o lixão do lixão. Às vezes eu vou lá na minha mãe à noite, às vezes não, toda noite, vou lá dar o remédio para ela tá vendo novela. Eu fico horrorizada, porque eu não vejo, mas eu não vejo mesmo. Mas isso já tem muitos anos. Gente, a última novela que eu vi chamava Saramandaia. Isso deve ter o quê? Deve ser do século passado. Não vejo. Então, esse adolescente, ele começa a ver porque o adulto tá vendo. Fica ali naquele celular, naquela televisão o tempo todo. Ele faz igual. Ele tá ali de antena ligada. Ele foi criado naquele ambiente. Então, agora na adolescência, não adianta querer tirar ele da sala, não. Ele já vê isso desde que ele nasceu. Agora ele quer. Outra coisa também é a forma como vestimos nossas criancinhas. Parece uns palhacinhos, né? Salto alto, roupa indecente, colada no corpo, sem contar as dancinhas, né, gente? É uma dó.
É uma dó o que se faz com essas crianças rebolando por aí. É uma dó isso aí. Eu morro de pena. Morro de pena dessa questão dessas crianças. Nós os vestimos como palhacinhos para nos agradar. Nós nos divertimos. Nos divertimos. Com relação à bebida alcoólica, eu já vi pai e mãe que molha a chupeta na bebida alcoólica e põe na boca da criança só para rir dela, acordando aquela reminiscência que Kardec cita para a gente na 385 de O Livro dos Espíritos, aquele reminiscente, aquele passado alcoólico, ele tá doido para sorver aquilo. E a gente está dando para ele. Aquela pessoa que foi altamente sensual, nós estamos acordando essa sensualidade nela, vestindo nossos filhos dessa forma que vestimos. Que coisa mais degradante isso, né? Ah, mas é a moda, tem que fazer. Não tem que fazer, não. Criança é criança. Eu estou lembrando agora de Eclesiastes de Salomão. Muito interessante. Como é que ele fala lá? Tempo de chuva, tempo de sol, tempo de... Como é que é? Esqueci, gente. Ele cita vários exemplos, né? Tempo de rir, tempo de chorar. E aqui eu peço desculpas a Salomão, mas eu vou colocar mais uma coisa aqui. Tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, tempo de ser adulto. A psicologia nos ensina que a gente não deve queimar fases. Cada fase é importante na nossa vida, sabe por quê? Essa criança que queimou a fase infantil, ela vai querer ficar infantil lá com 30, 40 anos. Alguém aí conhece algum adulto bancando a criança? Querendo andar de skate, querendo jogar bolinha, querendo usar bonezinho assim, bermuda assado, andar dessa forma, brincar. Tá cheio de programa de adulto brincando, porque não brincou na infância. Queimou a fase. E a gente que faz isso com a criança, ela por ela mesma, ela não faz não. Ela quer brincar, ela quer estudar, ela quer criar, ela quer ser teatral, ela quer cantar, ela quer ser alegre. E nós vamos lá e cortamos essa alegria dela. Cala a boca, não canta, você tá gritando, você tá correndo demais dentro de casa, você tá me incomodando, eu quero dormir, quero ver minha novela. Não faça barulho, vai riscar o chão, vai sujar não sei o quê, vai sujar o sofá. É assim que a gente faz. Essa criança, ela vai se encolhendo e ela vai se encolhendo, né? E nesse momento, ela fica com a cabecinha confusa, muito confusa. Ainda mais quando chega o irmãozinho. É o fofinho, é o lindinho, é o bochechudo, as bochechas rosadas, né? Da gracinha, tchauzinho, ri pra mamãe, fala papai, fala, vamos andar, e tá. E o adolescente vai ficando de lado. Sai pra lá, menino. Você tá fedorento. Seu cabelo tá oleoso. E a gente acaba chamando o nosso adolescente de patinho feio, braços compridos, desproporcional ao tronco, porque ele é um crescimento meio desordenado por causa dos hormônios. Depois acerta. É a fase muito difícil, gente. Muito difícil. Tem adolescente que tá usando cabelo tampando a metade do rosto, complexados. Eles não suportam não ganhar mais presente no Dia das Crianças. Por que não pode ganhar mais presente no Dia das Crianças? Dá um brinquedinho para ele também, dá uma coisinha que ele gosta. Se você tem dinheiro, compra algum aparelho que ele gosta, né? Então, ele se sente abandonado. Seu irmão pode deitar na nossa cama, você não, seu pé tá com chulé. Você tá fedorento, sai pra lá, sua conversa. E esse adolescente, ele vai recolhendo, ele vai ficando sozinho, ouvindo aquele som naquela altura. E a música, gente?
E as músicas. Pelo amor de Deus. O mineiro adora juntar, né? Pelo amor de Deus. Gente, esses pancadão são músicas que degradam a mulher e enaltece o homem. O homem é o tigrão, a mulher é a cachorra. E eles escutam. É só funk, pancadão não. Gente, tem rock que é a coisa mais indecente. Tem uma banda antiga que o cara cantava uma música e ele tinha que ter um pintinho, filhinho da galinha, que ele arrancava a cabeça ali no palco e fazia assim com sangue jogando em todo mundo. Que coisa horrível, nem sei o que dizer a letra da música aí. Aí eu não lembro o nome da banda e nem também estou com vontade de lembrar. Tá? Então, essa criança, ela é completamente perturbada pelas coisas que estão em volta dela. Tem muita fome, tem cansaço, quer ficar isolada, recebe muita crítica, sai pra lá, menino, né? Com essas suas conversas, não quero ouvir essa sua conversa mole. E tem que, sem contar que a própria sociedade faz um horror na vida desse adolescente. Ele tem que fazer o Enem. Aí depois ele tem que partir para o vestibular, sentar no banco dos réus. Aqui na nossa cidade não tem faculdade disso aí que você quer fazer. Você vai morar sozinho. Olha, gente, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sustentar. É muita mudança. De uma hora para outra a vida dele revira todinha. É uma reviravolta muito grande. É tanta coisa para falar, gente, que eu até anotei aqui alguns tópicos. Eu não costumo fazer isso, não. Eu leio, né, os livros, as obras subsidiárias que me ajudam com as parábolas e as passagens, mas eu não faço anotação, não. Dessa vez eu fiz uma colinha aqui para mim, tá? Outra coisa é a falta de diálogo. Explicar para essa criança o que está acontecendo com o corpo dela. Poluição noturna. Explica para o seu menino o que é isso. Explica para sua menina o que é uma menstruação. Gente, a menstruação é uma coisa horrorosa. Eu sempre brinquei isso nas minhas palestras. Eu tinha vontade de viver num planeta que não precisasse de comer, que eu acho a coisa mais ultrajante você jogar esse monte de alimento para dentro do corpo, depois jogar isso fora, e não tivesse que menstruar. Seria assim, o meu paraíso, porque esse negócio de menstruar todo mês, que coisa horrível. Quando eu cheguei na fase que isso acabou, para mim foi um alívio tão grande, mas tão grande, eu fiquei numa alegria, vocês não fazem ideia. Gente, e as cólicas? O que é isso? Eu às vezes me pergunto o que acontece com a mulher nesse planeta, para a mulher ter tanta desgraça em cima dela. Uma gravidez de 9 meses, é enjoo, é azia, é mal-estar, não pode deitar de bruço, tem que ficar ali naquela posição incômoda, depois vem um parto doloroso, ou então uma cesariana, pior ainda. Gente, que coisa horrível! O próprio ato sexual. Quando eu fazia atendimento fraterno, eu vou dizer para vocês, tá? 80% das mulheres, ao longo de 30, 40 anos que eu fiz atendimento fraterno, 80% das mulheres tinha horror à relação sexual. Horror. Não gostavam. A maioria falava comigo, eu faço para agradar meu marido. Porque o homem não sabe ficar sem, né? A mulher sabe, o homem não. Então, essa criança agora, ela está passando por esse momento dificílimo na vida dela. E nós não explicamos nada para ela, nós não falamos para ela, isso é isso, por causa disso. Quando você chegar, isso aqui é um absorvente, você vai ter que colocar, cuidado para não vazar. É horrível quando a gente vê uma coisa dessa. A gente não instrui a nossa criança. A gente não instrui o nosso adolescente. Cuidado com esse lugar que você está indo.
o que aconteceu, essa casa do coleguinha que você está frequentando, o que acontece lá, me conta sobre as festas, senta aqui perto do papai, senta aqui perto da mamãe, o que é que você está sentindo, né? Tá com vontade de beijar a coleguinha lá no colégio, isso é normal, mas você também não vai desrespeitar, para não sofrer aquele tipo de chacota que hoje chama bullying, chacota. Fazer chacota, essa risaiada de um, fazendo chacota com o outro, isso humilha. E aí ele chega em casa, ele não tem com quem contar. Ele não pode contar para ninguém o que aconteceu com ele. Né? Gente, vocês vão ficar aborrecidos comigo, mas a segunda parte vai ficar para depois. A gente vai chegar até aqui, nesse momento, da gente estar falando aqui da necessidade de conversar. Porque enquanto a gente não tem tempo para dialogar, instruir o nosso adolescentezinho, 12, 14 anos, a gente não tem tempo para isso, alguém lá fora vai ensinar errado. Sem contar as violências que nós estamos vendo acontecer hoje, né? Criança de 10 anos ficando grávida. Que isso, gente? Que loucura! Que loucura! Eu nunca pensava. A minha avó falava, minha filha, esses olhos que a terra é de comer, isso é tão engraçado eu falar assim, esses olhos que a terra é de comer vai ver coisas. E eu tô vendo coisas que estão me assustando demais da conta. Mas vai ficar para a segunda parte, tá bom? Hoje nós vamos encerrar aqui. Não percam a segunda parte, porque eu tenho uma história para contar para vocês. E vocês vão quebrar a cabeça até lá, tá? A gente vai lançar daqui uns 2 dias, tá chegando a segunda parte. Eu vou contar um segredo para vocês e vocês vão quebrar a cabeça onde que eu arrumei esse apelido para mim. Eu tenho um apelido. Meu nome é Regina Lúcia. Eu não sei onde que a minha mãe foi arrumar esse nome pra mim, gente. Sabe o que quer dizer Rainha da Luz? Olha que coisa horrorosa, gente. Vê se eu sou Rainha da Luz. Quem sou eu? Meu nome é Regina Lúcia. Mas eu tenho um apelido. Azudém. Aí vocês vão quebrar a cabeça como que eu vou iniciar a nossa programação. Eu não gosto de chamar de live, porque eu não me sinto à altura. Ainda mais que é um nome que nem brasileiro é e eu não gosto, tá? Vocês vão quebrar a cabeça e eu vou iniciar com a história de Azudém. É o meu apelido com muita honra, onde eu estou homenageando uma adolescente lá. Mas é antiga. Tem gente aí que já sabe o que é. Azudém. Esse D é com M de mamãe, tá? Azudém. Então vamos bolando aí o que nós vamos contar na segunda parte do nosso estudo chamado A Filha de Jairo, e que eu coloquei o subtítulo de Menina, levanta-te. E a gente vai explicar por quê. Levanta-te. Aguarda. Vamos para a nossa frase? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. É quando Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, Jesus vem nos ensinar a esses necessitados. Aqui eu não estou me referindo ao nosso estudo da menina, não, tá? Estou me referindo a todos. Misericórdia. Dentro da misericórdia está o perdão das ofensas, amar os inimigos, aplicar os 3 fantásticos capítulos contidos no Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. Se alguém está te obrigando a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ame os inimigos, perdoa as ofensas. Ora por aqueles que te maltratam e te caluniam, dê a outra face. Se alguém quiser roubar
a sua capa, larga também o vestido. Deixa para lá. Briga não. Misericórdia que Jesus está pedindo e não sacrifício. E a gente vai falar muito de sacrifício na segunda parte, tá? Então, que Jesus nos abençoe. Desculpa, deu aí quase uma hora, né? 59 segundos, deu uma hora. E eu não gostaria de fazer essas gravações tão longas, não. Mas esse assunto é necessário. E da segunda parte vai dar uma hora também. Aguardem. Grande beijo no coração de cada um. Que Jesus nos abençoe.